Senhor Deus, amado Pai, uma gratidão enorme estar mais uma vez aqui hoje na Tua presença, Senhor. Amém, Senhor. E primeiramente buscando o Teu perdão, Pai, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Amém. E venha cada dia mais nos perdoar pelos erros, pelos pecados que cometemos, Senhor. As falhas, aquilo que vem contra a Tua palavra, Senhor, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, Pai, aqueles pecados que muitas vezes inconscientes a gente cometemos, Pai. E por ser muitas das vezes muito arrogantes, Pai, mesmo assim a gente cometemos pecado. Oh, Pai, venhamos perdoar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, agora venho te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Pelo dia que o Senhor tem nos trago hoje, Pai, esse dia abençoado, Pai, sobre as Tuas mãos, sobre nossas cabeças, Pai, nos abençoando. Oh, Pai, vem agora receber o nosso louvor com gratidão de tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, é isso que eu te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito a voz, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Não, para aí, só para aí, Fred. Aí, obrigado.
Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mais ou menos 15, 20 minutos atrás, o Rafael falou, você vai pregar. Glória a Deus. Não deu nem para calçar um sapato. Mas como quem não fala sou eu, quem fala é a palavra, a simples exposição da palavra dá luz e entendimento, nós não precisamos temer o que o Senhor tem para nós. Amém. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que sou o menor aqui, Senhor. Mas eu peço, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Que eu possa expor a tua palavra. A tua palavra dá luz e dá entendimento, Senhor. A tua palavra é a tua vida em nossa vida. É o Senhor Jesus habitando ricamente em nós. Senhor Jesus. Tua palavra fala, Senhor, em Colossenses, que deve habitar em nós a tua palavra. E nós precisamos dela. Nós precisamos nos alimentar mais uma vez da tua palavra. Nem só de pão nós vivemos. Nós conhecemos pessoas que vivem de pão e elas estão mortas. Mas nós queremos viver pela tua palavra. Por isso, fala conosco nessa tarde, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Tem um versículo, os irmãos não precisam abrir, não. Só para citar. Amiga, veja, você pode segurar. Ah, lá, é. Senão não vou parar. Tem um texto em 1 Coríntios 15, 3. Eu vou ler o versículo. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém? Então, nós vemos aqui que Paulo não falava nada dele mesmo. Ele só repassava aquilo que o Senhor mostrava para ele. Várias vezes ele foi interrogado lá em Atos, e ele chegou a dizer que ele foi obediente à visão. E durante esse nosso processo de restauração do casamento, eu quero me atrever a fazer o mesmo. Mostrar aquilo que o Senhor está me mostrando. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Todo mundo achou? Amém. 2 Pedro 3, nós vamos ler até o 11, amém? Amém. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou começar pelo versículo 11. Desta maneira, nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da maneira como Pedro explicou, é que nós vamos herdar o reino dos céus. Esse texto, para mim, é como se fosse um mapa para nos conduzir ao reino dos céus. E para a gente entender como é esse mapa, o versículo 3, que a gente começou a ler, vai dizer assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, pelo divino poder do Senhor, é que nós recebemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Não é mérito nosso. Não é porque somos bonzinhos. Não é porque estamos lutando pelo nosso casamento. Mas pela misericórdia do Senhor, pelo poder do Senhor, pelo amor do Senhor, Ele nos dá tudo que nós precisamos para alcançar a vida eterna. Tudo que nós precisamos para um dia herdar o reino dos céus, pelo poder de Deus, já está à nossa disposição. Versículo 4. Não, perdão. O final do versículo 3 vai dizer que a gente toma posse, de tudo isso, da vida eterna, aprende a andar no caminho do Senhor, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A gente só vai tocar nessas coisas de maneira palpável na medida que nós conhecermos e prosseguimos em conhecer o Senhor. É pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quem nos chamou? Quem nos chamou foi Deus. Nós éramos gentios, nós não éramos da lei, nós não éramos descendentes de patriarcas, nós não tínhamos a lei, nós éramos alheios à vontade do Senhor, mas Ele nos chamou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele é quem nos chama, é Deus através de Cristo. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós nos apropriamos de tudo que está à nossa disposição para herdar o reino dos céus.
através do conhecimento de Cristo, versículo 4, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então, uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós recebemos as promessas. Nós temos promessa de casamento restaurado. Nós temos promessa de herdar o reino dos céus, que é incomparavelmente superior. E através de Cristo. E quando a gente se apropria dessa promessa, quando a gente tem comunhão com o Senhor, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. A natureza divina é santa. Deus é santo. E a gente se santifica, mantendo comunhão com o Senhor. Nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Ninguém aqui vai vencer o pecado na valentia, na força da própria carne. Ninguém aqui vai vencer o pecado achando que é mais valente que Satanás. Mas a gente vence o pecado tendo comunhão com o Senhor. Quando temos comunhão com o Senhor, somos co-participantes da sua natureza. E é a natureza dele que nos santifica. É a natureza dele que nos dá condição de vencer o pecado. Romanos 6 vai dizer que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. A graça é Cristo. A graça é Cristo enviando o teu Espírito para nós. E é através de Cristo e em Cristo é que a gente vai se tornar co-participante da natureza divina. Romanos 8 vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sem estar em Cristo Jesus, não adianta que não vai vencer. Eu já tentei, eu já tomei muita paulada. Eu já levantei e caí, o pastor já conversou comigo, eu já levantei e caí um montão de vezes. A gente cai só da gente não fazer nada. Só da gente ficar da casa do trabalho para casa, a gente já cai. Esse mundo nos leva para o inferno. Toda a natureza deste mundo é para nos levar para o inferno. Se eu comprar um carro, colocar ele na garagem, um carro novo, 0 km, e não usar ele durante 2 anos, nem mexi nele, no dia que eu rodar a chave, a bateria já descarregou e ele já não está ligando. Ele já vai estar sujo, já vai estar empoeirado, já vai estar enferrujado, sem fazer nada, ele já vai sendo danificado. Da mesma maneira somos nós. Se nós não nadarmos contra a correnteza, só que nós ficarmos parados, a gente já se corrompe. O que a gente tem que fazer é ir contra esse mundo. Não amar as coisas desse mundo. Amar a Jesus. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós nos tornamos co-participantes da sua natureza divina. Mas se nós não buscarmos o Senhor, não precisa fazer nada. Não está pecando. A natureza desse mundo já está nos empurrando para o inferno. Nós temos uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Tem um rio de pecado e de tentação tentando nos levar para um abismo. Nós temos que ir contra a correnteza. Mas graças ao Senhor, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos que fazer valer essa verdade e buscar o Senhor. Versículo 5. Como é que nós vamos fazer isso? Versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Irmãos, para dar uma redução não pode ter preguiça não. Reunindo toda a vossa diligência.
associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Então, primeiro nós temos que ser diligentes. Temos que ter disposição. Temos que falar aí. O reino dos céus é mais importante. Vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Se eu estiver cheio de problema e eu falar, estou cheio de problema, não vou orar, o cheio de problema dobra. Agora, se eu falar assim, estou cheio de problema, mas eu vou orar primeiro, eu vou ler a Bíblia primeiro, os problemas parece que Deus vai cuidando. Eu já tive a experiência de um jeito e de outro. Então, primeiro, nós temos que ser diligente, buscar o Senhor em primeiro lugar. Associar com a vossa fé a virtude. Nós temos fé, nós temos virtudes. Ninguém aqui pode dizer que não sabe fazer nada. Mas aquilo que nós fazemos tem que estar associado com a nossa fé. Eu estou falando de dom. Eu estou falando de trabalhar para o Senhor. Para a gente não ficar parado. Porque parado a gente cai. E com a virtude, o conhecimento. Conhecimento de Deus. Lá em Oséias vai dizer: conhecer, prosseguir conhecendo o Senhor. Quanto mais nós vamos conhecendo o Senhor, mais a nossa fé vai aumentando, o nosso amor por Ele vai aumentando, e nós vamos começar a dar frutos. Com o conhecimento, o domínio próprio. Não adianta a gente falar que vai ter domínio próprio sem conhecer Deus. Irmãos, a maioria aqui está divorciada. Quem aqui já não falou assim? Hoje eu vou amar ela como Cristo amou a igreja. Ficou o dia todo falando. Vou amar. Aí na hora que o cônjuge pisa na bola, a gente já esquece tudo e já quer esganar. Acontece só comigo? Não. Por quê? Porque falta domínio próprio. Mas esse domínio próprio vai vir na força do nosso querer? Ficar fazendo um mantra, eu vou dar conta. Não vai dar conta não. Nós temos um velho homem que nos empurra para o buraco. Não precisa nem da gente abrir a boca para pregar. Os de fora vão ver Cristo em nós. Nós não seremos inativos e nem infrutuosos. Nós teremos conhecimento do Senhor Jesus Cristo para nós e para transmitir. Versículo 9. Por que nós temos que transmitir a palavra do Senhor? Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Quem não tem o Senhor é cego. Quem não crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador é cego. Por que ele é cego? Porque ele só vê o que está perto. Tem gente que é tão cego que nem o que está perto vê. Mas a cegueira aqui é como se quem não tem o Senhor está olhando só para as coisas dessa terra. Então é cego. Está preocupado só com o hoje, com o agora. O mundo está pregando isso. Vem ser feliz hoje. Eu tenho um tio que eu fui falar que ele estava no adultério e falou que o que importa é ser feliz. Está certo. Pensando só no agora. Qual é a vontade do Senhor para nós? Vamos lá em Gálatas, capítulo 1. Eu quero chegar no versículo 4, mas para não ser um versículo solto, vamos ler do 1 ao 4, amém? Amém. Do 1 ao 5. Amém? Depois nós vamos frisar o versículo 4. Todo mundo achou?
Gálatas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Entre Mateus e Marcos. Amém, gente? Amém? Vamos lá. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Se afastou do Pai. Estava até comentando isso na van. A vontade do Senhor. O Senhor tem tanta intimidade com Deus, o Senhor Jesus, tudo que Ele quer está com Deus. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele orou para todo mundo ver que Ele era íntimo com Deus. Quando Ele fez a oração sacerdotal, Ele orou e falou assim: Pai, quero que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Na hora da maior dor do Senhor Jesus na cruz, e quando a gente grita é quando a dor não aguenta mais. O que o Senhor Jesus gritou, mostrou que Ele não suportava. E Ele gritou: Pai, por que me desamparaste? O que mais doeu no Senhor Jesus não foi a cruz, não foi o espinho. O que mais doeu no Senhor Jesus não foi a chibatada, não foi nem o nosso pecado. O que mais doeu no Senhor Jesus foi Ele ter um momento longe do Pai. E Ele se entregou a si mesmo, e passou por isso, pelos nossos pecados. Lá em Gálatas, vamos falar para Gálatas. Vocês podem ficar, o ventilador é que me tirou aqui da onde eu estava. Gálatas 1. A qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo perverso. É como se nós nascêssemos, eu falei isso num vídeo que eu fiz, é como se nós nascêssemos em Adão, nascêssemos com a nossa raiz nessa terra, preocupados com as coisas dessa terra. O Senhor quer tirar nossa raiz dessa terra, quer plantar nossa raiz no céu. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho. Porque só através de Cristo nós vamos tirar o foco das coisas desse mundo e vamos buscar o reino dos céus. 2 Pedro 1, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Então, quem está só fincado nas coisas dessa terra é cego. Se a nossa preocupação durante o dia for só as contas para pagar, for só as coisas do trabalho para fazer, a gente é cego. Vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A purificação dos nossos pecados é para a gente começar a olhar para o alto. Não pode se esquecer disso. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, esforço cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Procurai com diligência maior confirmar a vossa vocação e eleição. Se nós somos eleitos, nós temos que confirmar essa eleição. Eleição sem confirmação não é eleição. Antes da gente encerrar com 2 Pedro 11, vamos lá em 1 Coríntios 9. Acho que a gente tem um tempinho
ainda, mas eu já estou terminando. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Irmãos, 2020 vai ter a Olimpíada. Já tem gente esforçando agora e treinando agora, correndo agora, para correr lá no Japão 2 minutos, uns 20 correr para um ganhar uma coroa corruptível. E eles estão se esforçando. Para ganhar um nada, para correr 2 minutos, para ter 15 minutos de fome. Já tem gente correndo e se esforçando agora. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Será que nós estamos se esforçando pela nossa coroa incorruptível mais do que os atletas se esforçam por uma coroa que a traça corrói e vai ficar aqui? Para a gente pensar. Assim corro também eu, diz Paulo. Tem mais. Na Olimpíada um só ganha. Mas a nossa corrida, a nossa carreira cristã, todos que correrem, todos que se esforçarem, não é um que ganha não, todos ganham. O reino dos céus é tomado por esforço, e todos os que se esforçam, não é um não é só o primeiro lugar não. Aliás, os últimos serão os primeiros. Todos os que se esforçam vão alcançar o reino dos céus. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Então nós temos que ter meta. Nós temos que ter foco. Nós temos que ser diligente. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Quem luta por uma coroa corruptível, desfere golpes no ar. Tem que treinar, tem que correr, tem que fazer exercício físico, se exercitar, dar golpes no ar. Mas nós não. Versículo 27. Se nós temos que imitar Paulo, versículo 27. Mas esmurro o meu próprio corpo. O meu próprio corpo. Às vezes, ele quer dormir até mais tarde. E dormir até mais tarde vai impedir a gente de orar e de ler a palavra. Então a gente esmurra o nosso próprio corpo, levanta da cama mais cedo e vai chamar o Senhor. Não só vencer o sono. Vencer o sono, vencer a preguiça, vencer o cansaço, às vezes de uma jornada de trabalho difícil. Né? Mas nós temos que esmurrar o nosso próprio corpo. O reduzindo à escravidão. Não é o meu corpo que manda em mim. É eu que mando no meu corpo. Para que tendo entregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se eu não fizer isso aqui, não adianta eu falar. Não adianta eu estar falando isso aqui e amanhã eu deixar o meu corpo me esmurrar ao invés de eu esmurrar ele. Não adianta, senão eu vou ser desqualificado. Desqualificado é aquele que não vai ganhar. É aquele que não vai se esforçar e não vai herdar a vida eterna. Para a gente terminar, vamos lá em 2 Pedro 11.
fechar o último versículo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Nós começamos por ele, vamos fechar nele. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida. Todos ganham, tá vendo? Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vou pedir ao Senhor para nos dar condição de viver. Senhor Jesus, a tua palavra foi exposta. E eu falo, Senhor, peço ao Senhor humildemente, não me deixe ser desqualificado, mas que eu, juntamente com os meus irmãos aqui, possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Dessa maneira nós somos, Senhor, co-participantes da sua natureza. Dessa maneira, Senhor, nós estamos debaixo da graça. Dessa maneira o pecado não tem domínio sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. E nós precisamos vencer, Senhor. Em Hebreus 12 fala que nós temos que correr uma carreira e o pecado nos assedia tenazmente. Mas nós queremos correr essa carreira da maneira adequada, Senhor. Nos ajuda a esmurrar o nosso próprio corpo, Senhor. Nos ajuda a vencer, ó Pai, em Cristo e por Cristo, Senhor. Possamos fazer tudo, Pai, para a honra e glória do Senhor. No Senhor, Pai, nós sabemos, conforme a Tua palavra, que nada do que nós fazemos é vão. Capacita-nos, ó Deus. Corrige-nos, ó Deus. Corrige-nos quando estamos aqui, corrige-nos quando estamos na nossa casa, quando estamos sozinhos, quando não tem ninguém olhando, e a gente acha que não precisa ser santo porque não tem ninguém olhando, e se esquece que o Senhor está ali. Nos corrige, nos ajuda, nos fortalece. Nós queremos vencer. O atleta, Senhor, ele não corre sem se alimentar. E a Tua palavra é alimento para nós. Glória a Deus. Se nós não nos alimentarmos da Tua palavra, não tem como nós corrermos a carreira que o Senhor tem para nós. O atleta se prepara. O atleta tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para comer. A alimentação tem que ser saudável. Não nos deixa comer porcarias. Não nos deixa ser levados, Senhor, por todo vento de doutrinas. Nós possamos nos alimentar da Tua palavra e crescer em Ti, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém.